E a gente vai começar o nosso programa com um questionamento. Pergunte a si mesmo: quando passamos por dificuldades que podem ser, por exemplo, a perda do emprego, a falência de um negócio próprio, a perda de um amor ou a morte de um ente querido, nessas situações, como é que você reage, né? Você tem que se adaptar e tem que seguir em frente, né? Não pode ficar remoendo esse sofrimento. E no comportamento de hoje, nós vamos saber lidar com esses sentimentos e sem deixar que eles nos paralisem. A gente já está aqui com a Tereza Lee. Ela é treinadora comportamental com formação em programação, neurolinguística, coach e analista comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching, IBC. É formada em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem MBA em gestão de pessoas. Tudo bom? Tudo ótimo. Muito Seja bem-vinda ao nosso programa. Ela já chega aqui com um sorrisão, né? Distribuindo energia. Estou super feliz. Ai, que bom. Que bom. A gente adora, também. né? Receber gente verdade. feliz aqui no nosso programa. Para falar sobre temas super interessantes, né? E eu acho que para começar, eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa, que ainda não sabe o que é resiliência. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é um prazer estar retornando a Natal, ao meu Rio Grande do Norte, depois de ficar 5 anos lá pelo Rio Grande do Sul, exatamente aprendendo, amadurecendo, inclusive aprendendo a ser resiliente. O que é isso, né? Então, esse termo, ele inicia-se lá na física, então, ele significa especificamente o quê? É exatamente esta habilidade que nós temos em retornar ao nosso estado original. E o que é o nosso estado original? É a nossa essência, aquilo que a gente é de verdade. Então, eu diria que é uma das formas mais extraordinárias que o ser humano tem de aprendizado. É quando a gente se torna resiliente. Nós nos tornamos mais fortes e somos, sim, capazes de enfrentarmos e superarmos todas as nossas, que a gente chama, dificuldades. Legal. E a resiliência é apenas para pessoas que naturalmente, assim, outras pessoas conseguem desenvolvê-la? Ou seja, você está me perguntando, tipo, se as pessoas já nascem assim, já ou nascem, se é uma coisa elas nata? são assim já, ou se qualquer pessoa consegue se desenvolver, consegue desenvolver a resiliência? Na verdade, vamos pensar juntos, então, né? Você falou algumas coisas muito interessantes no início, e entre elas é o pensar, o respirar e aquietar um pouco a mente para que as nossas respostas elas venham. Então, assim, quando nós nascemos, a gente for observar pelo menos, por exemplo, uma criança, quando ela está aprendendo a andar e ela cai e levanta. Então, nós já nascemos resilientes, ou seja, essa nossa capacidade de levantar e seguir em frente. Só que devido à nossa trajetória, às nossas experiências de vida, a gente vai perdendo. Então, vão criando-se barreiras como os nossos medos, as nossas angústias, as nossas vivências, como, por exemplo, nós passamos ontem por essa tragédia, e isso vai criando essas barreiras que vai fazendo com que a gente esqueça um pouco dessa nossa essência. Então, nós nascemos resilientes, é a nossa capacidade de superação. Então, todos nós temos, e temos sim, como desenvolvê-la, que aí é através do desenvolvimento pessoal. E às vezes acontecem coisas trágicas na nossa vida, né? Por exemplo, essa semana aconteceu essa tragédia, Ontem, né? E como é que a gente deve lidar com isso, né? Como é que a resiliência, né, pode ser aprimorada nesse caso? Imagina as famílias, né, dessas pessoas que perderam entes queridos, amigos, né, maridos, mulheres, enfim. Tem que realmente ter esse poder de dar a volta por cima, né? Porque não é fácil. Então, assim, resiliência, ela tem muito a ver com inteligência emocional. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro em nossas vidas é que todas as emoções, elas devem ser muito bem-vindas, acolhidas e vividas. Então, a tristeza, assim como as outras emoções que também nós sentimos, elas fazem parte da gente. Então, o que vai fazer a grande diferença é a forma como nós vamos passar por ela. Então, o que é que de fato tudo isso significa, né? Então, a morte é, digamos assim, a única certeza que nós temos na vida. E mesmo assim, a gente passa por ela e às vezes ela nos atinge. Então, o que a gente precisa fazer de fato é manter a tranquilidade, né? Saber que nós temos, nesse momento, o que é que de fato me deixa forte. É lembrar daquelas coisas, os momentos que foram felizes e, principalmente, viver a tristeza. Tem que ser vivida.
Não para que pode ela ser seja passar superada. por cima, né? É Exatamente. importante, então, ter esse É momento importante de luto. chorar, de ter o luto. É importante você sentir você ser você mesmo. Agora, também é importante você não aprofundar né? nisso. Para não cair numa depressão, numa tristeza profunda, né? Exatamente. Por isso que na resiliência tem algumas coisas que são importantes para a gente, digamos assim, desenvolvê-la. Através de quê? Principalmente, um é sermos positivos, né? A gente manter o pensamento positivo. Que aí você vai dizer assim, mas aí eu vou ter que ser feliz toda hora, a todo momento? Não especificamente, mas vamos dizer que você prefere estar perto de pessoas felizes ou de pessoas tristes. Então, a gente tem tanta coisa maravilhosa para observar para tudo. Então, essa positividade, ela já ajuda, porque essa positividade, ela vai trazer outra coisa, que é a autoconfiança. Eu digo que a resiliência tem muito a ver em você passar a confiar novamente em você mesmo. Que você é capaz, que você tem uma história, que aquela pessoa que era tão importante na sua vida, ela cumpriu, né, a missão dela, que por algum motivo ela teve que passar e que você deve continuar. Quantos casos nós não temos de pessoas que sofreram perdas, de filhos, por exemplo, em tragédias, e que levantaram de repente essa bandeira e puderam mudar A vida de outras pessoas. Então, imagina, né, se começar a chorar, que é importante, mas que isso passe. E tem essa coisa mesmo comprovada, assim, de estar num ambiente positivo, você positiva, estou num ambiente negativo, você negativa. Realmente, essa energia passa de pessoa para pessoa? Passa, inclusive, a própria física quântica, ela já explica isso, que nós somos pura energia. Isso é explicado se você pegar a menor partícula que compõe todos os seres que existem, inclusive a matéria, elas são compostas de átomos, as menores partículas, então a gente tem a ideia de que são sólidas, na verdade, mas são energia. Então, energia atrai energia. Essa história de que opostos se atraem, não. Os iguais se atraem. Então, quando a gente está num ambiente feliz, num ambiente saudável, tem algumas dicas, por exemplo, quando eu estou muito triste, tem algumas coisas que eu faço, porque a tristeza, ela faz parte de mim, eu sei disso. Então, uma das coisas, canta uma música que você gosta muito. Então, cante, porque quando você canta, você libera endorfina, e essa endorfina, ela faz com que você se sinta melhor. O nosso corpo, é química. Outra coisa, olha para uma paisagem, 30 segundos, comprovado cientificamente, para uma janela. Se você estiver dentro, olha para fora, durante 30 segundos. Faz com que sua mente desperte a curiosidade, e essa curiosidade ela vai te despertar para outros caminhos. Se estiver fora, olha para dentro da janela. Então, assim, nós temos mecanismos, formas, para que a gente conscientemente consiga superar todo o nosso dia a dia essas dificuldades. Bacana, é muito interessante, né? E eu acho que você acabou falando que realmente a tristeza, ela faz parte, que é muito importante a gente passar por ela, né? Mas que, na verdade, a gente também deve tomar cuidado, deve parar para pensar, né? E refletir esse momento para que a gente possa dar um passo à frente, né? Mas como é que a gente consegue administrar essas emoções? A tristeza, a felicidade, a autoconfiança, porque são sentimentos que a gente está sempre sentindo, né? Mas como é que a gente faz para administrar, humano, né? Para que a gente possa realmente fluir e crescer cada vez mais? Eu diria que com uma palavra, hábito. Porque eu digo muito que, assim, o inconsciente, ele vai comandar a nossa vida até que a gente torne ele consciente, e a gente fica chamando ele de destino. Então, é desenvolver essa inteligência emocional com hábitos, com novas formas de pensar, adquirindo novos mecanismos. Eu estou na tristeza, mas o que é que eu posso fazer para que, de fato, o que é que isso tem para me ensinar? Eu digo muito que na vida, tudo, né, trabalhando um pouco com a programação neurolinguística, que tem muito a ver com a nossa linguagem, como a gente se comunica com o outro e com nós mesmos. Então, as palavras, ela tem uma força muito grande, as palavras que eu uso. Então, aconteceu uma coisa muito ruim, eu penso assim, poxa, eu errei. Vem aquele peso, aquela angústia, mas se eu disser assim, poxa, eu aprendi. Eu fui coach lá em Pelotas de um time da cidade. Então, foi no momento que eles estavam passando por uma crise, depois eles se reergueram. E o que é que acontece? A gente conversando e refletindo juntos, porque o conhecimento é uma troca a todo momento. E aí, assim, quando a gente vence, ou seja, quando a gente está muito feliz, quando eles tinham uma vitória, o que é que eles fazem? Eles vão comemorar. Nada mais justo e merecido. Mas quando eles perdem, eles têm uma grande oportunidade de refletir. Então, está aí o grande ensinamento e a valiosidade que tem exatamente nos nossos momentos, digamos assim, de tristeza, que faz com que a gente reflita. E aí é onde a gente aprende. E aprendizado tem a ver com sabedoria. E aí a gente evolui. Eu digo que a resiliência é uma forma extraordinária da gente crescer como ser humano.
Sem dúvidas. Sem Olha, a dúvida. gente sempre fala para você, se tem alguma pergunta, interage conosco nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é o @tvfeliz. Segue lá, fala com a gente, manda recado. Então, o pessoal da produção sempre está postando foto. Tem também o nosso Facebook, que é o TV Feliz Oficial, e tem o nosso telefone, você também pode ligar. A produção vai passar ao vivo sua ligação no 3234-3422. Se você está passando por alguma situação difícil, se você quer algum conselho, né, quer falar alguma coisa, você pode entrar em contato conosco. Estamos aqui para isso. Nós e a Tereza, né? Obrigada. Tereza, eu quero saber uma coisa. Resiliente controla os impulsos? A pessoa que é resiliente? Do momento que a gente aprende a lidar com as nossas emoções, porque o impulso é uma forma emocional, né? Algo que vem, muitas vezes a gente perde esse controle. E como é que eu passo a ter mais esse controle sobre os meus impulsos? Quando a gente para, pensa e reflete. Isso a gente vê muito no trânsito. As pessoas, hoje nós vivemos uma vida muito acelerada, muito conturbada e acaba que às vezes acontecem alguns desgastes, né? Quem nunca viu e de repente, digamos que você está no trânsito, há uma experiência ali onde alguém vai, puxa uma arma porque ficou chateado e pá. Então, se naquele momento, antes de sacar a arma, você respira e diz, será? E aquela outra pessoa. Então, resiliência tem muito a ver com flexibilidade, porque a gente tem que dar essa flexibilidade para a nossa mente, que tem muito a ver com hábitos e que tem muito a ver com outra coisa que se chama ressignificar tudo que está acontecendo na nossa vida. Então, muito a ver com as nossas ações. Então, é parar, respirar e tem a ver com empatia. Se coloca no lugar do outro. E se eu fosse o outro? Como é que eu gostaria que agissem comigo? A chave de tudo, eu acho, né? verdade. Sempre se colocar no lugar do outro, né? Sempre pensar quem está ali ao nosso redor. Porque... Parar para refletir realmente o que a gente está fazendo e o que a gente quer, né? Porque eu acho que o problema de muita gente, eu acho que é não saber aquilo que ela é e aquilo que ela quer, né? Esse é um grande problema, acho que, da sociedade. Eu acho que é um grande problema, inclusive, tem um grande escritor que eu gosto muito, que se chama Napoleão Hill. E ele escreveu, tem várias obras, e uma das que eu gosto muito se chama A Lei do Triunfo. E lá ele passou mais de 20 anos, ele dedicou da vida dele estudando o comportamento das pessoas que triunfaram na vida. E triunfo para Napoleão Hill não necessariamente é você obter dinheiro somente, mas o triunfo na forma de você conseguir conquistar aquilo que você quer. E de tudo aquilo desses comportamentos que ele descreveu, que ele compilou lá no livro dele, tinha um que ele julgou o mais importante de todos, que todas as pessoas, sem exceção, tinham que ter, se elas quiserem conquistar aquilo que elas desejam na vida, seja o que for, seja um amor, seja bons relacionamentos, seja sucesso profissional, que é um objetivo principal muito bem definido, ou seja, saber o que se quer. E comprovado, apenas 5%, sendo bem otimista, das pessoas no mundo conseguem e têm objetivos bem definidos, bem traçados. Bacana. Interessante. Olha, o papo está muito bom, a gente vai para o intervalo comercial bem rapidinho, mas já já a gente volta com muito mais assunto e conteúdo bacana para você. Isso aí, Luiz. A Tereza Lee, ela é treinadora comportamental com formação em programação neurolinguística, coach e analista comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching, IBC. Ela é formada em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem MBA em gestão de pessoas. A gente está falando sobre um assunto muito interessante, que é a questão da resiliência. Você sabe o que é isso? Não? Ainda não sabe? Então fica aqui com a gente que a gente está discutindo e o bate-papo está maravilhoso, né? E falando em resiliência e pessoas, né, otimistas, o otimista, ele é considerado um resiliente? Qual a relação de você ser otimista? Não significa que você está resiliente ainda, né? Então, conta pra gente qual a relação. Há mais ou menos 2 décadas, vem desenvolvendo um estudo que se chama, né, uma área que é a psicologia positiva, que ela vem trabalhando muito essa questão comportamental para que a gente consiga, de fato, né, desenvolvendo a nossa inteligência emocional, controlar as nossas emoções e, assim, ter resultados mais significativos na nossa vida. Então, uma das premissas para que a gente se torne resiliente, ou seja, para que a gente consiga superar-se, né, que nada mais é do que isso em uma única palavra, é a positividade. É a gente mudar o nosso pensamento, é a gente mudar nosso foco. Como eu disse anteriormente, se positivo atrai positivo, então se eu quero coisas boas para a minha vida, eu tenho que fazer o quê? Fazer coisas boas. Eu tenho que tentar ser feliz. Então, isso é constante, são hábitos. Então, o positivo, sim, ele tem esta resiliência
com certeza de forma muito mais natural. É uma das premissas para que a gente desenvolva a nossa resiliência. Algumas pessoas acham, né, até irritante, uma pessoa sempre rindo, uma pessoa sempre positiva, mas é importante ser assim, né, Tereza? Pode chamar de Li também, adoro! Eu adorei esse nome, Tereza Li, achei lindo, né? Ai, que legal, fico muito Tereza feliz, então, tá joia. Então, assim, o que acontece, né? As pessoas, nós nos acostumamos, infelizmente, a sermos tristes. Então, será que as pessoas... A gente tem que fazer aquela pergunta. Freud já me dizia, o que me irrita no outro, na verdade, está no outro ou está em mim? Então, tem um ditadozinho que me disseram e eu fiquei pensando, né? Que as pessoas, elas querem nos ver bem, mas nunca melhor do que elas. Então, eu acredito que isso está muito mais ligado a paradigmas que devem ser quebrados, né? A crenças limitantes, do que necessariamente uma verdade. Eu acredito que a gente tem que ter, sim, essa vontade de ser feliz e tem que ter isso como hábito. Porém, sem ser exagerado. Eu acho que as coisas que... Sem ser forçado. Né? Eu acredito que as coisas que são naturais, as coisas que elas acontecem, que vêm de dentro e que são verdadeiras, elas não irritam, elas atraem. Coisa boa. Eu acho que é sempre também olhar o lado bom da coisa. Não é que você vai estar feliz sempre, toda hora. Não, mas se acontecer um negócio... Mas é porque aquilo aconteceu depois, é porque aquilo vai acontecer. Então, sempre dá uma olhadinha no lado bom, né? Se olhar só o lado ruim, realmente vai focar na coisa ruim. Eu acho que o importante também é a questão do autoconhecimento, né? Eu acho que quando você se conhece, você acaba também tendo a questão da empatia, né? De você começar a compreender também o outro. Quem é resiliente, né? Quem se autoconhece, quem está bem dentro de si, acaba realmente aceitando o outro. Com certeza. Eu digo muito que eu acredito verdadeiramente que quando a gente se conhece, a gente conhece muito mais o outro. Né? Você falou ali que não julgue, porque a gente não sabe qual batalha ele está travando nesse momento. Então, infelizmente, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela nos ensinou, né? A gente aprende a julgar. E o pré-julgamento nada mais é do que você o quê? Falar uma coisa que você nem sabe, é pré-julgar antes de conhecer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso e o pensamento positivo, de fato, ele é extremamente importante. Eu acho legal, uma vez, Paula, eu vi na internet, a gente vê muita coisa, Instagram, né? Sim. E uma blogueira uma vez postou, eu adorei, ela falou assim, eu desejo a felicidade para todo mundo, porque gente feliz não incomoda, né? Gente feliz não é chata, tipo, como você falou mesmo, às vezes ela tá ali sendo chata com a pessoa, porque ela tá sempre de bom humor, ela tá sempre trazendo positividade, e ali a pessoa, nossa, eu acho que é porque você que é frustrada, né? Tem alguma coisa acontecendo com você, então a gente deseja realmente felicidade para todo mundo, porque quem tá feliz não vai se incomodar com a vida alheia, né? É verdade. Então, eu diria assim, que sejamos todos felizes, mas acima de qualquer coisa, temos que aceitar todas as nossas partes, né? Todos os nossos sentimentos, eles têm uma importância, eles têm um porquê de existir. Então, cabe para a gente pensar, refletir, analisar e saber o que é que eu tenho a aprender naquele momento. Seja com a felicidade, seja com a tristeza, o que é que eu tenho para aprender, de que forma eu posso evoluir. Tem uma historinha que eu gosto muito, que eu queria falar aqui para vocês colocar, que tem muito a ver com resiliência. Aí, eu estava olhando aqui e me dei conta que eu vi, inclusive, com uma pérola, né? E o grande Rubem Alves, ele tem um livro, e uma das metáforas que ele usa, que ele diz que ostra feliz, ela não faz pérolas. Então, o que é que acontece? Como é que as pérolas se formam no fundo do mar? Então, dentro da ostra, acaba que entra areia e alguns parasitas que, por machucarem a pérola, ela vai criando formas, mecanismos de defesa que acaba por criar a pérola. Que legal. Então, a pérola, na verdade, é uma cicatriz que foi curada, é uma ferida curada. E olha que ferida linda, né? Que ferida. Então, que as nossas feridas, na verdade, ou seja, os nossos sofrimentos, os momentos mais difíceis, eles têm muito a nos ensinar e para que a gente se transforme em pérolas. É verdade. E falando em ferida, né? Como é que a gente sabe quando uma pessoa ela realmente foi afetada, né, por algum trauma, né? E como é que a gente pode fazer para a gente avaliar aquilo que aconteceu com a gente, para que a gente possa aprender realmente com aquele trauma? Então, primeira coisa, para saber se afetou ou não, isso é uma questão muito individual, né? Acaba que o nosso cérebro, ele aprende de acordo, vão acontecendo sinapses, conexões. Então, aquilo que aconteceu na minha vida, ele me afetou? A gente vai saber disso de acordo com os nossos comportamentos depois daquela experiência. E se afetou, como é que eu posso tratar isso, curar? E eu digo através do autoconhecimento, que aí aqui fica uma palavra para que as pessoas possam, quem sabe até um tema para um próximo programa, que significa o ressignificar. Que nada mais é, eu posso, Tereza, apagar o que me aconteceu?
né? Essa tristeza que eu senti, ou um fato. Eu tenho como mexer no fato, voltar atrás? Não, eu não gostei disso, me feriu demais. Volta, não, já foi, já aconteceu. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso ressignificar. Eu posso dar um novo significado para aquilo que está acontecendo. Então, o autoconhecimento é um caminho extraordinário para que a gente vença esses nossos traumas, essas nossas feridas. Tereza, me fala uma coisa, a criança, ela consegue continuar resiliente, mesmo que ela nasça, que ela seja criada num ambiente hostil? Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, tem vários no Brasil, inclusive, mas como você falou em PNL, muitas pessoas que já conhecem o universo da PNL já devem, com certeza, ter ouvido falar no Anthony Robbins. Então, ele tem uma história de vida que, inclusive, na infância, a mãe dele foi uma pessoa que ela era desequilibrada emocionalmente e ela fez ele sofrer bastante. E ele tinha duas opções. Por ter sofrido tanto, ele tinha a opção de se tornar e passar aquela raiva adiante. E ele tomou a decisão que, a partir daquele momento, nenhuma criança, inclusive os filhos dele, aquelas pessoas que viriam na frente, não iriam passar por aquilo que ele passou. Então, o trabalho dele hoje focado no treinamento comportamental, na programação neurolinguística, é exatamente em cima da vivência negativa que ele teve. Então, ele foi, de fato, uma ostra que virou uma pérola. Então, a gente tem, eu digo assim, ó, que observem, né? Tudo eu gosto de observar, tudo são observações que a gente vai fazendo para que a gente evolua. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um pai que batia, ou ele que bebia muito, ou ele vai ter pavor de bebida, ou ele vai acabar se tornando alcoólatra. A gente tem uma tendência muito aos extremos, né? Então, assim, não é o fato que te aconteceu que define quem você é, mas o que você faz com ele. E aí, essa questão do autoconhecimento, autodesenvolvimento, do treinamento comportamental, vem para isso, para que a gente se sinta mais em paz com a gente mesmo. Muito interessante, né? E como é que é feito esse treinamento, né? Eu quero me tornar uma pessoa resiliente. O que eu devo fazer? Porque, na verdade, existe a questão da mudança de hábitos, né? Sim. E hábitos a gente tem diversos. Mas qual é o primeiro passo? O que o pessoal aí de casa que quer se tornar resiliente pode fazer a partir de hoje? Primeira coisa é passar a se autoconhecer, né? A respirar, parar, refletir, analisar os fatos. E aqui não vamos ser hipócritas, a gente tem que fazer o quê? Eu digo que uma das coisas do ser humano, a humildade, é a gente pedir ajuda. Porque muitas vezes eu não consigo resolver sozinho, então eu deixo aqui uma das opções. Eu trabalho, hoje eu sou coaching de formação, né? Trabalho tanto dentro das universidades, que era o meu trabalho muito focado, né? Para que as pessoas, em todos os meios, ela desenvolva dentro de organizações também. E hoje a gente traz para a Natauib, que é o Instituto Brasileiro de Inteligência, onde ele traz treinamentos, cursos, e usamos a psicologia positiva, o coaching, a programação neurolinguística, para que a gente possa ter ferramentas e auxiliar as pessoas nesse processo da resiliência, que também pode ser feito sozinho. Eu acho que cada um com suas capacidades. Mas por que não pedir ajuda? Né? Para que as coisas aconteçam de forma até mais rápida. Obrigada, viu? A gente conversou aqui com a Tereza Lee, ela é coach e analista comportamental. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada e volte sempre ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço.